Paz do Senhor para os irmãos, amém? Estava com saudade desse púlpito, rapaz. Gente, quanto tempo a gente não sabe para ministrar a palavra. Glória a Deus, os irmãos estão felizes. Como é que foi o dia? O dia foi abençoado. Aquilo que o Márcio falou é bem real, né? Às vezes a gente corre daqui, corre para lá, às vezes chega aqui até meio cansado. Mas ao chegar nesse lugar, Deus renova as nossas forças. Isso aqui é lindo, né? Isso aqui é bonito ver o Senhor reforçando as nossas forças. Eu queria compartilhar com os irmãos um pedacinho da palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses. Aos Filipenses, no capítulo 2, Filipenses 2. O versículo 3, 4, 5. Vamos do 3 ao 9. Perdão. Do 3 ao 11. Filipenses 2, começando no 3 e indo até o 11. Diz assim a palavra de Deus: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere aos outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Queridos, ao meditar nessa palavra, eu comecei a saborear ela e entendendo que Jesus é exemplo de tudo para nós, né? Para toda a nossa vida, Jesus é exemplo. Não é à toa que ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Numa obra sempre tem uma pedra que é a pedra, as obras como eram feitas com pedra de mão, e sempre havia uma pedra principal, aonde todas as outras pedras eram colocadas em cima dela. Se a gente precisar de um exemplo de mestre, Jesus é o exemplo. Se a gente precisar de um exemplo de pai, Jesus é o exemplo. Se a gente precisar de um exemplo de exortação, Jesus é um exemplo. Se a gente precisar de um exemplo de amor, Jesus é o exemplo. Então a gente vai ver que em toda a nossa vida o exemplo é Cristo. Nós temos para onde recorrer e dizer, não, o meu exemplo é Cristo. Ou seja, nós temos sempre um norte. Se nós precisarmos de um exemplo de casamento, Jesus é um exemplo. Mas você pode falar, ora, Jesus não casou, verdade, Jesus não casou com mulheres, mas ele teve a sua noiva, que é a igreja. Então, muitas das vezes, Jesus vem trazendo que quando o marido, a forma que o marido deve tratar a sua esposa, busca o exemplo em Jesus e o trato dele para com a igreja. Então, em todo o nosso proceder, em todo o nosso decorrer da nossa vida, nós temos que ter como base Cristo. Cristo vai ser sempre a nossa base. E ele deu a nossa base de humildade também. Para sermos, a forma de ser humilde, ele colocou aqui e mostrou para a gente, muitas das vezes, a forma que nós temos que tratar o nosso irmão. Querido, eu quero trazer para você que esse lugar em que aqui estamos é um lugar aonde Deus ordena a bênção. Porque olha só o que Jesus fez. Jesus pegou gregos, Jesus pegou os ímpios que não conheciam, pegou hebreus
e juntou todo no mesmo lugar e formou a igreja. Antes havia só hebreus, né? O povo escolhido, e os gentios, que eram os gregos, os outros povos eram considerados como gentios. E Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, ele juntou todos no mesmo lugar e deu início à igreja do Senhor. Só que cada um tem uma cultura, cada um tem um costume, cada um tinha um linguajar, cada um tinha uma forma de ser. Só que nesse lugar é onde Deus ordena a bênção. Só que como há costumes diferentes, pessoas diferentes, começa a haver aí algumas coisas que é basicamente humana, como eu vou me considerar maior que o meu irmão. Os hebreus se sentiam superiores aos gregos, porque eles eram os filhos da promessa. Eles eram descendência de Abraão. E por causa disso, eles sentiam-se no direito de ter a melhor parte na repartição que havia sido recolhida na igreja. Por causa disso, que os diáconos apareceram. Porque houve uma situação na igreja onde as viúvas dos gregos estavam sendo tratadas diferente das viúvas dos hebreus. Aí começou a haver a contenda, o disse-me-disse. Por quê? Porque começou a haver ali um partidarismo. Aí levantou-se os diáconos. Na escolha dos diáconos foi falado, homens cheios do Espírito Santo, para que consiga repartir igualmente aquilo que era arrecadado. Porque no meio da igreja tem que haver bênção. Aí a Bíblia nos transporta para Salmos, aonde falou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Porque aonde há união dos irmãos, Deus ordena... Quando você está nesse lugar, esse lugar é lugar de bênção. Esse lugar é lugar onde você é abençoado. Aonde Deus ordena a bênção. Aonde Deus derrama as suas bênçãos. Mas para as bênçãos de Deus ser derramada, é necessário haver união. Aonde tem partidarismo, aonde tem divisão, Deus não ordena a bênção. Olha só que negócio sério, irmãos. Aí nós vamos para Filipenses, e nós vamos ver o conselho do apóstolo dizendo, ninguém considere-se superior ao outro. Ou seja, eu não posso me considerar superior a nenhum dos irmãos que aqui está. Pelo contrário, eu tenho que, ao olhar por irmão, eu tenho que considerar ele superior a mim. Deu para entender isso? Eu tenho que, ao olhar para a irmã Dinéia, eu tenho que dizer, a irmã Dinéia é superior a mim. Ô, irmã Dinéia. E vice-versa. Porque quando eu considero o meu irmão superior a mim, eu nunca vou querer afrontá-lo. Quando eu considero o meu irmão superior a mim, eu nunca vou querer bater de frente com ele. É interessante isso, que o Senhor Jesus nos ensinou, e ele deu exemplo disso. Porque quando ele chamou os discípulos para cear, ele mandou os discípulos se assentar e começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, como sempre afoito, falou, mestre, os meus pés você não vai lavar. Por que isso? Porque quem lavava os pés não era o rabi, não era o mestre, mas sim o servo. O servo tinha a obrigação de lavar os pés antes da ceia. E Jesus dá exemplo de servo. Por que Jesus está nos ensinando tudo isso, irmãos? Para que as bênçãos de Deus não fiquem retidas por causa da divisão existente dentro da igreja, dentro da congregação. Para que a minha vida seja abençoada, para que a tua vida seja abençoada. A partir do momento que existe essa divisão,
as bênçãos de Deus ficam retidas. E existe um, queridos, que está muito afim de ver as bênçãos de Deus retidas e de eu não ser abençoado e de você também não ser abençoado. E esse é o inimigo de nossas almas. Pois a Bíblia nos revela que ele veio para matar, roubar e destruir. E quando ele faz, quando ele levanta, quando ele usa alguém que é mais fraco na fé para dizer ou falar alguma coisa, isso é para simplesmente parar com as bênçãos de Deus que está sendo derramada. Deus tem derramado bênção aqui nesse lugar? Eu creio. Mas existe um que não está satisfeito. Não, ele não está satisfeito. Irmãos, eu tenho visto Deus derramar bênção nesse lugar, mas existe um que não está satisfeito e quer fazer de qualquer jeito essas bênçãos ficar travadas. E esse que está afim de fazer isso é o inimigo de nossas almas. Aí ele entra com uma contenda aqui, ele entra com outra contenda ali, ele levanta um furdunço aqui, outro furdunço ali, e alguém que é um pouquinho mais fraco na fé, não aguenta e sai. Lá vai uma vida que podia ser bênção, e ela foi embora. Por quê? Porque esquecemos de vigiar. Porque a Bíblia nos fala que tem gente que ainda é menino na fé, precisa de tomar leitinho ainda, Márcio. Porque não tem raiz, não tem o hino. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. A pessoa, quando tem raiz, ela aguenta tomar um mocotó meia-noite. Ela tem firmeza. Ela não se abala com qualquer coisa. Costumamos dizer que ela tem costas largas. Ela segura, ela suporta. Eu, algumas vezes, na liderança dos jovens, enquanto o pastor Severino era vivo, às vezes surgia um problema, eu ia, os jovens estavam ali, eu ia e falava, pastor, pode bater em mim, não tem problema, mas deixa meus jovens aqui, eu assumo a responsabilidade deles. Porque eu sabia que eu tinha mais firmeza e raiz do que eles. E que às vezes a situação poderia ser bem mais quente, e a um dos jovens poderiam não resistir e sair. Então, quando nós, que somos maduros, não temos o entendimento de que existe um querendo parar com o fluir das bênçãos de Deus, nos deixamos influenciar por qualquer outra coisa, estamos correndo sério de risco de perder um pela qual Jesus deu a vida por ele. Olha só como é que o negócio é sério. Jesus deu a vida por mim e por você, Francisco. Mas também deu pelaquele ainda que não está enraizado, ainda está fraquinho. E corremos o risco de perder essa pequena ovelhinha que precisa ser tratada, precisa ser cuidada. As bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus quer derramar para uma igreja sólida, firme, coesa, que fala a mesma língua, que professa a mesma fé. Quando você vai lá para Atos dos Apóstolos, você entende o porquê que tantas conversões aconteciam. Quando você começa a ler, e você começa a ler o seguinte, e eles eram um, no partir do pão, na comunhão, nas orações, na pregação, era um, e a Bíblia começa a endossar, e ia acrescentando o Senhor àqueles que haviam de ser salvos. Deus acrescentava na igreja os que haviam sendo salvos. E era 3.000 que se convertiam. E era 5.000 que se convertiam. Porque havia na igreja uma aliança, um elo forte que não se rompia. A igreja era forte porque ela falava uma só língua. Então, quando eu vejo um irmão que é mais fraco na fé, que está fazendo alguma coisa, não cabe a mim julgá-lo, cabe a mim exortá-lo no amor. Se você não tem o dom de exortação,
Porque tem algumas pessoas que têm o dom, não vou dizer nem que é dom, tem o sincericídio, né? Que fala, eu falo mesmo a verdade e não estou nem aí. Opa! Você pode falar a verdade, mas fala em amor. Porque se você falar a verdade para ferir, você já está fora da palavra. Porque a verdade é para ser dita em amor. E não na forma de, se falar eu falo verdade mesmo e acabou. Não, não. Às vezes, se você vê que você vai magoar, segura, nem fala. Porque a Bíblia nos revela que até o tolo se passa por sábio quando se cala. A Bíblia nos fala isso. Deus tem chamado uma igreja. Deus tem chamado a igreja de Rua César para ser coesa, para ser firme, para ser uma igreja que fala o mesmo idioma, que tem a mesma visão do céu, visão de reino, para que as bênçãos de Deus continuem sendo derramada aqui nesse lugar. Se eu posso ajudar a um irmão, eu vou ajudar. Se eu não posso, eu prefiro ficar à parte, porque eu não vou poder ajudar. Então, se eu não posso ajudar, eu fico à parte. Porque Cristo assim me ensinou a ter o mesmo sentimento de considerar aquele meu irmão superior a mim. E ele me deu exemplo disso, dizendo que mesmo tendo forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se fez homem, e como homem se fez servo. Agora, a palavra nos diz o benefício que isso trouxe. O benefício dele ter tomado essa postura foi que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, aonde todo joelho vai se dobrar. Mas por que ele conseguiu isso? Porque ele não usurpou querer ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Quem sou eu para ferir a igreja do Senhor? Quem sou eu para ferir um daqueles pela qual Cristo entregou sua vida? Ai de mim, que fira um dos irmãos com palavras. Certa feita, por não vigiar, eu falei alguma coisa que entristeceu um irmão. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, eu tenho que me retratar agora. Porque falei algo que o entristeceu e não sabia. Pode acontecer isso conosco, queridos. De você falar e entristecer alguém e você mesmo não sabe o que aconteceu. Mas se você sabe, a partir do momento que eu fiquei sabendo, eu fui até o irmão, meu irmão, em nome de Jesus, me perdoa pelo aquilo que eu falei. A intenção não foi essa, em nome de Jesus, não fica triste comigo. Porque eu sei que aonde há comunhão, ali há a bênção de Deus, querido. E você acha que eu não quero ser abençoado por Deus? Eu quero ser abençoado por Deus. Eu preciso ser abençoado por Deus. Eu quero que na minha casa, na minha família, derrame as bênçãos de Deus. Mas se eu sei que tem um irmão triste comigo e que eu não vou lá me retratar com ele, eu sei que a bênção de Deus está travada. Você pode orar, você pode jejuar, você pode subir monte, você pode descer monte, mas a bênção de Deus está travada. Porque a Bíblia nos revela que se um irmão está com um litígio contra o outro irmão, a Bíblia fala, vai até ele, fala com ele. E se ele não te ouvir, você pega uma testemunha, vai até ele de novo. E se ele continuar não te ouvindo, você traz ele à igreja e vai de novo. Isso se o irmão fez alguma coisa contra você. E não você contra ele. Sabe para quê? Para que as bênçãos de Deus não fiquem travadas. Deu para entender o poder que é do perdão, do considerar o seu irmão superior a você? Deu para entender como é sério isso? Por não vigiarmos em palavras, magoarmos o irmão, significa dizer, bênção de Deus travada, fechou a porta.
E quando nós entendemos isso, nós corremos depressa para perdoar e pedir perdão. Porque um pastor amigo meu falou: Dionísio, a falta de perdão é o único veneno que a pessoa toma querendo que a outra morra. Deu para entender? A falta de perdão é o único veneno que a pessoa toma querendo que a outra morra. Porque quando deixamos de perdoar, nós fazemos mal para nós mesmos. E na sequência, Deus não nos perdoa os nossos pecados e delitos. Você pode pedir perdão a Deus. Não adianta, se você não perdoar o teu irmão, Deus não te perdoa. Porque a Bíblia nos revela isso. A Bíblia nos fala isso. Que para você ser perdoado, você tem que perdoar. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, querido, porque eu sei que perdoar às vezes é difícil. É um processo. Mas é necessário. É um tratamento. É quebra de algemas. É quebra de legalidades. Quando você se põe a perdoar e a pedir perdão, você quebra algemas. E a falta de perdão já é comprovado cientificamente, ela pode até te gerar uma série de doenças. Pessoas que passam pela vida carregando o peso amargo da falta do perdão e não são felizes. Deixam de desfrutar da felicidade por causa da falta do perdão. Então, querido, apresse a pedir perdão e a perdoar, para que a tua vida seja abençoada. Porque quando você libera perdão, você libera fardos. Você libera algemas. E a Bíblia diz que o fardo do Senhor é leve, suave. E a Bíblia fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tem pessoas que estão fadadas, cansadas, oprimidas, mas não quer liberar o seu fardo pesado. Ela continua carregando aquele fardo pesado. E diz: eu não perdoo, me feriu demais, magoou muito, eu não perdoo. Triste, pobre e nu. Porque vai carregar esse fardo pro resto da vida. A outra pessoa está tranquila e calma, e você carregando aquele fardo pesado. Adianta? É melhor ser feliz, querido. É melhor desfrutar a felicidade que é em Cristo Jesus. Eu sei que feriu, eu sei que doeu, eu sei que não foi fácil. Mas Deus está te dando oportunidade para ser feliz na atitude do perdão. Quando você libera o perdão, é 1000 quilos que cai do teu ombro. Se você estava caminhando assim, ó, você se apluma e fala: oh, meu Deus, como é bom. Como é bom. Como é bom liberar o perdão. Liberar. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, para ser derramada, depende disso. Depende disso, irmãos. Depende da comunhão da igreja. Depende da unidade da igreja. Não adianta eu me levantar e pensar que eu sou o sol do verão, a última Coca-Cola do deserto, que sem mim nada acontece. Isso aí é a pior falácia que existe. Porque a igreja é do Senhor. Se você não estiver aqui, vai acontecer da mesma forma. Porque quem morreu pela igreja foi o Senhor da igreja. Quem deu a sua vida pela igreja foi Jesus. Então, estando você aqui, ou estando você em outro lugar, vai acontecer da mesma forma. Porque a igreja é de Cristo. E de mais ninguém. Não adianta.
pode ter chamada, pode ser excelente líder, pode ser excelente obreiro, pode ter excelente palavra, mas não adianta nada disso se tiver soberba dentro do coração e dizer: eu sou o melhor pregador da igreja, eu sou o melhor músico da igreja, eu sou o melhor líder. Não adianta nada, meu irmão, está tudo perdido. Porque a igreja é do Senhor, a igreja é de Cristo. Ele morreu na cruz por nós. Então, que não haja no nosso coração o sentimento de superioridade. Não. Vamos apagar do nosso meio, do meio da igreja, esse sentimento de que eu sou o cara. Não. A igreja é de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é quem comanda. Se no céu não vir, ninguém tem nada. Se não vem do céu, pode ter a voz mais bonita que for. Vai cantar, vai ser apenas palavras. Não vai ter unção. Pode ter a melhor teologia que for. Serão apenas palavras. Não vai ter unção. Então tem que vir do céu. A unção vem do céu. Se do céu não vier, não adianta. Não adianta. Quantas vezes eu já vi pessoas ministrando aqui, não tendo teologia, mas tendo unção e graça, a igreja se inflamou. Quantas vezes? Pessoas que não são nem tão boas na música, mas ao abrir a boca para louvar, a igreja inflamou. Porque o que vem do céu para a nossa vida, para me abençoar e abençoar a igreja. Então, querido, que não haja no nosso coração. Se porventura passar no nosso coração de sermos maior, vamos para o nosso referencial. Cristo, Ele é a nossa referência. De tudo. Se passar no nosso coração que nós formos ser alguma coisa, vamos para o nosso referencial. Cristo. E aí nós vamos ver, melhor descer. Porque assim como Ele desceu, eu vou descer também. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.